Oi, gente! Eu espero que todos vocês estejam bem e que prazer falar um pouquinho sobre as minhas impressões do Vem Segue-me esta semana. E sabe quando você está lendo as escrituras e parece que aquela mensagem é para você? Pois é, essa semana eu estava assim me sentindo tão desanimada ou com tantas coisas para fazer, sobrecarregada, e aí de repente eu me deparo com esse bálsamo. Porque eu vou te contar que Cristo é a solução para todas as coisas. E quando nós lemos em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Gente, quanto consolo nessas palavras. E ao examinar essa escritura e ao pensar sobre ela, muitas coisas me surgiram, muitas coisas vieram à mente, e eu fiquei pensando, sobre a própria palavra cansado. Quantas vezes nós nos sentimos cansados? Às vezes o cansaço é físico, é das tarefas diárias que se acumulam, e às vezes esse cansaço é emocional, é espiritual. Às vezes o cansaço das injustiças, o cansaço das coisas que às vezes a gente não vê progredir. Mas para todo tipo de cansaço, o nosso Salvador está dizendo que Ele vai nos aliviar. E aí eu fui buscar o significado da palavra cansaço na íntegra, lá no latim, na sua origem. E eu achei tão interessante, porque o cansaço significa fazer desabar. Então, olha só, quando você está cansado, é como se você sentisse literalmente desabar sobre você um monte de coisas, uma carga muito pesada. E aí eu encontrei ainda que também é sinônimo de desinteresse, falta de energia, fraco, apagado. Quando nós estamos cansados, é exatamente isso que acontece. O cansaço às vezes é tão grande que a gente se sente sem energia, apagado, desinteressado. E aí o Senhor diz: vinde a mim os cansados, esses que estão sem falta de energia, apagados, esses que estão sentindo o mundo desabar sobre ele, e os oprimidos. E quando eu fui buscar o significado de oprimido, está muito visível ali, porque diz assim, ó, o oprimido é o esmagado. Então não basta estar cansado, mas se sentir oprimido, esmagado. E eu fiquei pensando, imagina quando alguém é esmagado literalmente contra uma parede. Como é que ela se sente ali, comprimida, oprimida? E o Salvador está usando exatamente essas duas palavras para dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, gente, o poder do Salvador, ele é infinito. E ele tem esse poder de aliviar, de curar. Aliás, o seu ministério inteiro, a sua vida, foi ministrando e aliviando a carga das pessoas. Ele tomou sobre ele todas as cargas, todo o pecado do mundo, todas as dores, todas as aflições. Tudo de uma única vez. O que para nós parece assim algo incompreensível, tão difícil de entender. Mas o que nós sabemos é que Ele pagou esse preço. Ele expiou por nossos pecados. E eu estava lendo um discurso do Elder Oaks, que é super interessante, que diz assim: Ele cura os oprimidos. E nesse discurso do Elder Oaks, ele fala: o poder de cura do Salvador aplica-se a todas as situações da vida. Então, o poder de cura do Salvador, ele está disponível para todos nós cansados, oprimidos, sejam as questões físicas, sejam as questões emocionais, o Salvador está lá para nos curar.
Nesse discurso, o presidente Oaks fala que ele sentiu esse poder. Ele deu um discurso também numa conferência, onde ele falou sobre a pornografia. E quando ele falou sobre a pornografia, ele se surpreendeu porque ele recebeu muitas cartas. Carta de homens que se diziam arrependidos, homens lutando contra o vício da pornografia, homens lutando contra a atração pelo mesmo sexo, mulheres que escreveram cartas falando sobre os seus maridos, como estavam usando o poder da expiação para reconstruir e recuperar seu casamento. Então ele fala exatamente sobre esse poder de cura, né? Que um dos grandes fardos do mundo é o pecado, mas o Salvador pode aliviar, ele pode nos curar, ele pode nos resgatar através da sua expiação. E aí eu fiquei pensando, né, sobre os tantos fardos, porque o Salvador continua nessa escritura. Ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a gente fica pensando, por que é que eu estou cansada, por que eu estou oprimido? E são tantas circunstâncias e as situações nessa vida mortal que nos deixa assim. Pode ser que você esteja cansado e oprimido, carregando um fardo difícil demais, porque perdeu um ente querido, porque está tendo que lidar com a solidão, porque perdeu muitas vezes o marido, a esposa, o filho, por um acidente, né, por uma calamidade. A gente viu agora, há pouco tempo, né, faz um mês que houve aquele desastre aqui em São Paulo, muitas chuvas, 60 pessoas morreram. Então, às vezes, você está oprimido por suas circunstâncias, por você não ver esperança, pela falta de perspectiva, por dívidas, por desemprego, ou por um divórcio, ou por um filho que se afastou do Evangelho. Então, são tantos os motivos que às vezes nos deixa cansado, né? Por uma injustiça, e assim vai. Por um chefe que às vezes nos pressiona. Então, são tantos os motivos para que a gente se sinta cansado e oprimido. Mas aí está a resposta, e o Salvador diz essa resposta. Então ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só, o jugo, né? E aí é interessante a gente pensar o que é o jugo. Porque literalmente falando de jugo, é aquele artefato, na maioria das vezes de madeira, né, que você tem aquela madeira que liga um boi a outro boi, né, ou pode ser outro animal, e esse animal, né, um boi, um bode, ele é colocado como carga, um burro, né, e ele é colocado como carga e coloca aquele jugo que une os dois animais para que eles façam aquela tarefa ali juntos e carreguem aquele fardo junto. Então esse jugo, ele foi muitas vezes usado nas escrituras como um sinônimo de servidão, de escravidão, né? Porque o jugo é colocado para que você possa ter ali a sua carga, ou o trabalho que vai executar ao mesmo tempo, arando o campo, por exemplo. Então o Salvador está dizendo assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, sabe aquele peso? Tomai o peso do Salvador. Imagina o peso do jugo dele, né, que pagou pelos pecados de todo mundo, esse peso imenso. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ou seja, mesmo o Salvador tomando sobre si o jugo do mundo, ele consegue ser manso e humilde de coração. E ele pede que nós possamos aprender dele. E aí ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é leve, gente, porque ele nos alivia, ele nos cura. Ele é o bálsamo para a nossa vida. E todos os seus ensinamentos, tudo que ele nos ensina, nos ajuda, inclusive a humildade, a mansidão, a paciência. Foi isso que nós aprendemos no Sermão da Montanha. E é isso que nós aprendemos com um padrão de vida mais elevada. Então não importa as cargas que tenhamos que carregar. Não importa o quanto oprimidos ou cansados nós possamos nos sentir. Nós sabemos que com o Salvador, esse jugo, esse fardo será leve.
porque Ele já carregou esse fardo para a gente. E Ele vai nos aliviar à medida que a gente buscá-lo, à medida que a gente abrir o nosso coração. Né? Muitas vezes a gente precisa pedir ao Senhor somente que nos dê força para carregar esse peso, nos dê força para vencer todas as coisas. E Ele também nos ensina, né? Eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Né? O bom ânimo é o contrário desse cansaço, é o contrário desse oprimido, desse cabisbaixo, que muitas vezes é comum na nossa vida, pelas tribulações, pelo corre-corre do dia a dia, né? Pela sobrecarga do mundo moderno, mas que a gente sabe que a gente pode encontrar forças, como diz a promessa do Senhor, correrão e não se cansarão. Né? Ou serão como águias, como diz Isaías. Nós encontraremos força. E essa força vem de quem? Força vem do nosso Salvador. É essa força do Salvador que nos dá alento, que nos dá paz nos momentos difíceis. Gente, eu estava relendo um discurso do presidente Monson. Esse discurso se chama Jamais Só. Um clássico. É lindo, é tocante esse discurso. Entre tantas coisas que conta nesse discurso, ele conta a respeito de um homem que estava num trem e do lado dele sentou um rapaz. E esse rapaz estava cabisbaixo, visivelmente ali, dava para ver na cara dele que ele estava deprimido. É muito fácil a gente perceber alguém quando está ali triste, deprimida, angustiado, né? E aí esse homem começou a conversar com ele, com aquele rapaz. E aquele rapaz disse para o homem que tinha acabado de conseguir a liberdade condicional, que tinha ficado preso e que essa prisão dele causou muita vergonha para a família e que durante o tempo que ele ficou preso em uma prisão distante de casa, a família nunca o visitou e que ele recebeu poucas cartas da família. Mas que ele tinha esperança, que a condição financeira da família era difícil, eles eram muito pobres. Como a penitenciária ficava muito longe, que talvez os recursos financeiros tivessem impedido a família de visitá-lo. Mas ele temia que a família não o tivesse perdoado pelo o que ele havia feito. Então, ele contava com pesar essas coisas para aquele homem. E aí ele diz assim, mas eu já tomei as minhas medidas, né? Eu mandei uma carta para casa avisando que eu estava chegando e que, se eles me perdoaram e se eles me aceitassem de volta em casa para recomeçar a minha vida, bem na entrada do vale que ele morava tinha uma curva e tinha um pé de macieira. Então ele pediu que a família colocasse uma grande fita branca e ele sabia que poderia descer na próxima parada e que ele seria recebido na sua casa, que a sua família o havia perdoado. Mas se eles não conseguiram perdoar, que eles não colocassem nada, e ele simplesmente iria para outro destino, ele seguiria a viagem. E esse homem estava muito aflito, né? E ele foi contando, conversando durante a viagem, e o outro homem podia ver como ele tinha esse peso, essa carga, né, sobre ele. Faltando 5 minutos para chegar no vale, né, que ele ia descer, na entrada aí da sua casa, ele disse para o homem, o próximo apito do trem, a próxima curva, vai estar a macieira branca. Vai estar a macieira. Mas eu não tenho coragem de olhar. Você pode olhar para mim e me avisar se tem uma fita branca? E aí, finalmente, o trem apita, vem a curva, aparece a macieira. Ele não conseguia olhar. Ele pergunta para o homem, está vendo a macieira? E o homem diz, sim. E ele diz, tem uma fita branca nela? E o homem diz, eu não vejo uma fita branca, mas eu vejo muitas. Filho, alguém deve te amar muito. E o homem que relatou essa história
ele diz que naquele dia ele sentiu como se tivesse presenciado um milagre. E o presidente Monson diz, na verdade, ele presenciou um milagre. Muitas vezes, o peso que vai estar nos nossos ombros é o não nos perdoar, ou a falta de perdão. Às vezes a gente não consegue perdoar alguém pelo mal que essa pessoa nos fez. Gente, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo, ele pode tirar todas as cargas da nossa vida, todas. A expiação de Cristo cura todos os males, todos os males. Foi para isso que ele veio ao mundo. Então, se você está escutando esse vídeo e você está se sentindo assim, talvez ansioso, talvez preocupado, talvez se sentindo pesado demais, lembre-se que você pode qualquer coisa com Cristo. E aí depois que eu estava lendo essa aula, eu pensei, gente do céu, a minha carga é leve, a minha carga é suave. Tudo com o nosso Salvador se torna leve. E quando a gente começa a observar a carga de outras pessoas, a gente se dá conta, né, de como os nossos problemas não são nada. Então, eu gostaria de dizer para vocês hoje, eu vou te contar, que o nosso Salvador é a cura. Ele é a razão de tudo. Ele veio para ministrar o mundo. Ele veio para nos ministrar. E ele sofreu e pagou o preço por todos nós. Ele carregou esse jugo. Está do lado do Salvador, em parceria com ele, pedindo, clamando a ajuda dele. Faz o nosso jugo ser mais leve, o nosso fardo ser suave. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma boa semana e muito ânimo, muita determinação para seguir nessa vida, sendo felizes, cumprindo a nossa missão, o nosso papel e desempenhando, né, aquilo que o Senhor espera de nós. Gente, uma boa semana para todo mundo, com muita força.